Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Cá estou eu para mais uma live, realizando a live simultaneamente tanto no Instagram quanto Instagram aqui e Facebook aqui, para batermos mais um papo. Hoje a live um pouquinho mais cedo. Semana passada eu fiz de noite, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Semana passada eu fiz a live de noite, essa semana eu resolvi fazer um pouquinho mais cedo para ver, para alcançar outro público, na verdade, né? Para mais pessoas poderem acompanhar ao vivo. Deixa eu só ver se está rolando tudo certinho. Eu vou pedir, tanto no Facebook quanto no Instagram, quem estiver me acompanhando, só me fala se vocês estão me ouvindo e estão me vendo bem, por favor. Só para eu saber. Vanessa Sander aqui no Face está perguntando qual que é o tema. Vanessa, hoje nós vamos falar sobre por que nossos adolescentes sofrem tanto. Resumidamente eu vou falar um pouquinho sobre o sofrimento das últimas gerações de adolescentes, na verdade. O que a gente entende desse sofrimento deles, como que a gente tem lidado, da onde vêm esses sofrimentos. Queria que vocês me falassem primeiro. A Vanessa falou que tá perfeito e acho que a Natália Finelon também falou que tá me ouvindo bem, beleza. Todos ouvindo e me vendo bem, isso é muito bom. Que bom, chegando uma galerinha no Face e no Insta ainda, deixa eu só compartilhar aqui pra galera saber que eu estou online. Tem uma galera entrando. Opa, peraí. Deixa eu ver se tá tudo certo. Eu acho que tá. Deixa eu ver. Opa. Perfeito. Uma galerinha no Face e no Insta entrando. Queria saber, já para começar, queria que vocês me falassem o que vocês pensam sobre esse tema. Já vou avisar que eu tô com a rinite atacada, então meu nariz tá, daquele jeito. Tô querendo trocar de nariz, mas combinado é combinado. Estou aqui para mais uma live. Boa tarde, galera. Queria que vocês me falassem o que vocês pensam, o que vocês acham sobre os adolescentes atualmente, sobre as últimas gerações de adolescentes, porque eu ouço muito um papo de que essas gerações são mais frágeis, são mais fracas. Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês pensam sobre esse assunto. Deixa eu ver se está tudo ok. Aparentemente tá tudo de boa, beleza. Queria saber que vocês me falassem um pouquinho o que vocês pensam sobre esse assunto antes de eu começar a falar algumas coisas que eu penso. Psicologia infantil, Vanessa, psicologia infantil, tema importantíssimo para a geração digital. Que legal, também acho, Vanessa. A Jane falou que tá ouvindo e vendo bem, beleza. Então, o que vocês acham sobre essas gerações de adolescentes, se eles são mais frágeis, se eles não são, vocês acham que isso faz sentido de alguma forma? O que vocês pensam sobre isso? Queria que vocês me falassem para eu ter uma ideia do que vocês pensam. Uma galera entrando, que bacana. Falar sobre adolescentes e o quanto eles estão sofrendo hoje em dia, que é um tema, eu acho que bastante recorrente, muito importante da gente poder discutir, porque de fato os adolescentes têm trazido, eu acho que uma demanda de sofrimento, eu não sei se maior, mas eu acho que diferente do que as gerações anteriores. Eu acho que a minha geração, dos meus pais e tudo mais, dos meus avós e por aí vai. Mas talvez a gente não esteja olhando de uma forma tão... eu não sei se saudável é a palavra, mas eu acho que a gente não está olhando com os devidos... da forma devida para esse sofrimento desses adolescentes. Eu acho que a gente tem visto muita coisa, mas feito pouca coisa em relação a isso.
E eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho isso sim para poder refletir e, enfim, e mudar comportamentos que a gente entende que talvez sejam necessários. A Natália falou, porque é uma fase de mudanças físicas e principalmente psicológicas. Exatamente, Natália, eu acho que dá pra gente partir desse princípio, né? A adolescência, eu ouso dizer que é uma das fases mais difíceis durante a nossa existência. Porque é uma fase em que a gente deixa de ser criança, vai se preparando para a vida adulta e aí automaticamente isso gera muitas dúvidas, muitos medos, receios. É nessa fase que o peso social começa não, é nessa fase que o peso social de fato vira um peso pra gente, porque na infância, apesar de ter um peso social, é bem diferente do que na adolescência. A gente na adolescência sente mais necessidade de fazer parte de grupo, a gente sente mais necessidade real de fazer parte de alguma coisa, enfim, de ser reconhecido de alguma forma. E aí isso vai pesando bastante, né? A Vanessa, Psicologia Infantil, Vanessa aqui no Insta comentou: a demanda em consultório aumentou bastante na busca de atendimento para adolescentes com ideias suicidas, automutilação, depressão e transtorno de ansiedade. Excelente, obrigado por compartilhar, Vanessa. E eu acho que isso que você comentou, Vanessa, é uma coisa que eu sei, que eu sinto que tem acontecido, e eu acho que é o que me fez, de fato, querer trazer esse assunto para a gente conversar um pouco. Por quê? Eu trabalhei até faz umas 2 semanas, trabalhei em um CAPS infanto-juvenil. Para quem não sabe, o CAPS é um centro de atenção psicossocial. No que eu trabalhei era para crianças e adolescentes, e a gente cuidava de crianças e adolescentes com transtornos mentais, e tinha uma demanda muito grande de adolescentes com ideação suicida e com crise de ansiedade, muito grande. E aí, é estranho a gente pensar que assim, não, é só uma questão que o adolescente tem. Não é só uma questão que o adolescente tem. A gente precisa, acho que, entender de onde está vindo isso, porque está vindo de algum lugar. A gente precisa entender por que os adolescentes estão tendo tanta crise de ansiedade, tanto caso de depressão, tanta ideação suicida, da onde está vindo tudo isso. Eu acho que, assim como a ideação suicida, a automutilação, a depressão e a ansiedade, não tem um único fator que vai determinar a presença ou não disso na adolescência, principalmente. Eu acho que são questões multifatoriais. Mas eu acho que tem alguns pontos específicos que a gente não está olhando, que está passando despercebido, e a coisa tá indo, né? Tá indo, acho que a gente meio que empurrando com a barriga. Um ponto que eu fico pensando é o quanto, assim, essa geração de adolescentes, essas últimas gerações de adolescentes, elas vêm carregando um peso muito grande por precisarem serem felizes. E o que eu quero dizer com isso? Eu já cansei de ouvir isso, talvez a Vanessa em consultório talvez tenha ouvido bastante, tanto do adolescente comentar, mas principalmente dos pais trazerem isso, do quanto assim, mas na minha época, nessa idade, eu já trabalhava, eu já ajudava em casa financeiramente, eu mal conseguia ir pra escola, eu não tinha tempo de brincar e tudo mais, e tô bem, não aconteceu nada comigo. Hoje meu filho tem uma escola, ele tem roupa, tem um lugar para dormir, tem comida, tem celular, tem internet, tem videogame, só tem que estudar, a única obrigação dele é estudar, e ele ainda está triste. Então assim, por que ele está triste? E esse tipo de fala traz uma reflexão do quanto os adolescentes eles não podem estar tristes. Então eu acho que a grande maioria, lógico, eu estou falando aqui de uma questão, estou generalizando um pouco, e eu não vou falar que todos têm essa demanda ou cresceram com esse peso, mas eu acho que é um ponto que afeta a grande maioria. A grande maioria dos adolescentes traz esse tipo de relato, enfim, de situação, principalmente em casa. E aí, quando eu ouço isso, pelo menos, eu fico pensando o quanto assim, mas por que ele não pode sofrer? Se o adolescente ele tem uma vida mais fácil, mais cômoda do que os pais tiveram, isso automaticamente obriga ele a não sofrer? Isso automaticamente vai obrigar ele a não ficar triste nunca? Então assim, é complicado eu não poder ficar triste. E aí eu acho que isso gera uma culpa, porque o adolescente fica triste sim. Independente da vida que ele tem, ele vai ficar triste. Acontecem coisas nas nossas vidas, com qualquer pessoa, inclusive com os adolescentes, que deixam eles tristes.
Não importa o que, eu posso até questionar se, mas isso é uma coisa pequena. Não importa. Eles ficam tristes, isso é um fato. Só que eles têm o peso de que eles não podem ficar tristes. Eles têm o peso de que eles têm que estar agradecidos pela vida que eles têm e ponto final, e acabou. Você não tem que ficar triste, você não tem que reclamar, você tem que agradecer a sua vida, você tem que... Enfim, fica nisso. E aí quando eu somo esse peso de eu tenho que ser feliz o tempo todo com as dificuldades que a própria adolescência traz, eu acho que vira um peso muito grande. E aí a gente sabe, eu tenho, talvez, não sei se a Vanessa pode até comentar, se você puder, Vanessa. Eu tenho escutado muito que, assim, os ambientes que esse adolescente frequenta, em geral, são muito tóxicos. Então, assim, em casa, uma boa parte deles também não tem relações tão saudáveis com as famílias. Uma quantidade absurda deles não tem relações saudáveis em casa, que é um lugar onde naturalmente a gente espera ser um lugar de segurança, de conforto, de proteção, principalmente. E eles não têm tido isso. Uma grande parte reclama muito, traz muito do quanto em casa é um ambiente muito difícil. Isso pesa pra caramba pra eles. Aliado a isso, uma quantidade enorme traz também um discurso do quanto a escola tem se tornado ambientes doentios também. Ambientes de violência, ambientes de crueldade, enfim. Então, assim, se na escola, a escola por si só é um ambiente, a grande maioria das escolas, que não consegue dar um contorno para esses adolescentes, não consegue dar um suporte para eles, tanto educacionalmente, então assim, os professores e a própria instituição, a grande maioria não consegue dar criar um espaço saudável para eles. O ambiente entre os próprios alunos, numa grande maioria, também é um ambiente, mais violento do que saudável. E aí eu fico pensando assim, aonde que esse adolescente tem espaço para poder ter um momento saudável? Não sei. São poucos que têm oportunidade de ter, sei lá, fazer um esporte, fazer um curso, sei lá. Mas ainda assim é muito pouco. Ainda assim eu falo, putz, mas eu faço um curso de sábado que é maravilhoso, eu adoro. Mas o resto da semana tá difícil em casa e na escola tá uma porcaria. Como é que fica? E aí eu acho que isso a gente está deixando passar. A gente não está enxergando o quanto os nossos modelos de educação não estão dando mais conta, não estão sendo satisfatórios para essa demanda dos adolescentes que a gente tem hoje, porque a gente tem sim adolescentes muito mais conscientes do que a gente era antigamente. A maioria dos adolescentes hoje, eles têm mais consciência do que está acontecendo em volta deles do que eu tinha, do que a maioria da gente aqui tinha quando era mais novo. E isso pesa. Então, assim, eu tenho mais consciência, eu tenho menos liberdade às vezes, eu tenho mais peso de não poder estar triste, de ser feliz, e eu tenho ambientes que me fazem mal. Putz, isso pesa. Isso vai trazer alguma reflexão, vai refletir em algum lugar. Só que a gente não está conseguindo, acho que não sei se olhar, ou se olhar não está conseguindo cuidar disso. E aí a coisa vai pesando cada vez mais. A Angela colocou, adolescente é um ser em acontecimento com necessidades de identificação. Exatamente, o adolescente ele precisa de grupos para se identificar, ele precisa de referências, principalmente. Seja elas em casa ou fora, ele precisa de referências, ele precisa de modelos para ele seguir, e modelos saudáveis, por favor. Não adianta ter modelos ruins em casa e na escola que a coisa não vai ajudar muito, né? Deixa eu ver quem mais comentou aqui. A Natália colocou meus pais kkk. Não sei o que você quis dizer com isso, Natália, mas enfim. Deixa eu ver. Muita gente entrando, dando joinha. Aqui no Insta muita coisa. Deixa eu ver. Muita gente entrando e dando joinha. A Jane colocou pais protetores demais e também cobram demais. Isso é uma coisa muito, até um pouco contraditória, porque tem muitos pais que super protegem e cobram ao mesmo tempo demais. Só que super protegem no que interessa, na verdade. Então, assim, o que eu acho que meu filho pode fazer, eu vou cobrar muito. O que eu acho que ele não deve, eu não vou nem permitir. Então, eu também já ouvi umas falas de adolescentes do quanto, assim, tem coisas que ele é tratado como criança, tem coisas que ele é tratado como adulto, conforme o que os pais entendem que precisa ser. E eu acho que cada família tem uma criação e não tem um único modelo certo, um modelo que é o ideal para todo mundo. Eu acho que cada família vai fazendo o que é possível para poder lidar da melhor forma com o que entende ser necessário para a criação dos filhos. Mas aí tem muitos
muitos adolescentes que trazem o quanto assim, quando eu quero sair, quando eu quero me divertir, eu sou tratado como uma criança que não pode nada. Mas quando convém, eu sou tratado como um adulto que pode trabalhar, que pode ajudar em casa e tudo mais. Isso também é complicado, porque de alguma forma eu super protejo para o que eu acho que tem que ter proteção e porque eu acho que não precisa, eu mando ver mesmo, sabe? E isso também é ruim, muito difícil para os adolescentes entender isso, lidar com isso. Então, assim, tem momentos que eu posso e tem momentos que eu não posso, mas eu não consigo escolher isso. Eu não consigo ter liberdade e autonomia para definir quando eu vou ter liberdade, quando eu vou ter responsabilidade. É uma coisa que simplesmente, normalmente é imposta para eles. Andréia Corpus colocou, queremos espaços adequados em vários lugares e regiões. Exatamente, André. A gente acha que está precisando de espaços adequados para os adolescentes em tudo que é lugar, porque não tem. E quando eu estava trabalhando no CAPES, a gente perguntava até assim, perto da sua casa tem área de lazer? Grande parte não tem área de lazer. Grande parte, às vezes, tem área, mas não pode frequentar porque os pais ficam mais em cima, enfim. Mas, de fato, a gente tem pouco espaço de lazer para os adolescentes e os que tem a gente está controlando demais, parece. Pelo menos é a sensação que eu fico. A Vanessa aqui, Psicologia Infantil Vanessa. Eu não entendi. Maior das escolas exigem boas notas, números, marketing e falta trazer para a sala de aula trabalhar em questões essenciais, como empreendedorismo, empatia, flexibilidade, compaixão, resiliência. Grande. Exatamente, Vanessa. Eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que o nosso modelo educacional ele precisa ser atualizado. Então a gente continua ensinando as mesmas coisas que há 50, 60 anos atrás e tem algumas questões que são práticas do dia a dia ou questões de relacionamento, de educação emocional, por exemplo, que a gente não aprende, que a escola não ensina. Então a escola continua ensinando coisas que muitas vezes a gente não vê sentido para aplicar na vida, para aplicar no que a gente faz dia a dia. Mas coisas que a gente precisa como resiliência, empatia, empreendedorismo, a gente não aprende na escola. E seria incrível se a gente pudesse aprender isso. Eu tenho certeza que seriam matérias ou seriam assuntos que chamaria a atenção da grande maioria dos adolescentes. A gente provavelmente teria uma demanda muito maior de adolescentes interessados na escola se a gente tivesse outras matérias ou se tivesse um olhar diferente para a forma que a gente está ensinando eles. Mas infelizmente isso está um pouquinho difícil de acontecer, né? Mas, quem sabe, eu acho que o fato da gente poder discutir isso faz com que a gente crie espaço para essa reflexão chegar para mais pessoas ou até afinar melhor essa ideia dentro da gente mesmo, sabe? Deixa eu ver... Elia, minha filha está com depressão, 15 anos ela se mutilava. Tem acontecido muito, Elia. Acho que, como a Vanessa comentou aqui no Instagram, a demanda, a quantidade de adolescentes que tem trazido esses episódios de automutilação é muito grande. E eu acho que, assim, a automutilação e a tentativa de suicídio, ou a ideação suicida, a gente pode resumir elas em sofrimento. Um adolescente, quando ele está se cortando, ou quando ele está com uma ideia de querer morrer, é porque ele está sofrendo. Eu posso não saber o porquê, eu posso não enxergar o porquê, mas ele está sofrendo. E aí quando eu trato a ideação suicida, quando eu trato a automutilação como frescura, como manha, como querer chamar atenção, eu desvalorizo ainda mais esse sofrimento que ele está trazendo, que ele está apresentando. E aí a tendência quando isso acontece é o adolescente se fechar cada vez mais. Então assim, eu estou me cortando, você sabe que eu estou me cortando e você desvaloriza o que eu estou sentindo, então por que eu vou abrir qualquer espaço de diálogo com você? Por que eu vou abrir qualquer espaço de discussão com você? E é mais difícil. Então eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa ter empatia com os adolescentes para perceber que assim, o que eles estão trazendo é sofrimento. Mas por que estão sofrendo? Eu acho que é um detalhe secundário até. Enquanto a gente não entender que é sofrimento que eles estão trazendo, enquanto a gente não aceitar que eles sofrem, que eles não estão bem, a gente não vai conseguir sair do lugar. E isso, talvez a gente esteja engatinhando ainda para poder mudar isso. A Mônica aqui no Facebook colocou: pais protetores demais não permitindo que as crianças e adolescentes tenham frustrações. Acho que é uma outra coisa que acontece bastante, Mônica,
o quanto muitos pais vivem ou criam os filhos naquela lógica de que eu não quero que meu filho passe por o que eu passei. Então tudo que é tipo de provação que eu tive, de dificuldade, de frustração, eu não quero que meu filho passe porque é ruim. Eu sei que não é legal se frustrar, eu sei que não é legal, não é prazeroso passar por dificuldades na vida. Só que a gente não relaciona, a gente não entende que se eu hoje me tornei uma pessoa boa, que eu gosto de quem eu sou, foi porque eu passei por isso. As nossas frustrações, as nossas dificuldades, tudo que a vida vai impondo de ruim, entre aspas, pra gente, vai transformando quem a gente é. E se os nossos filhos não passarem por nada de dificuldade, ou se a gente quiser proteger eles a cada queda que eles têm no chão, eles não vão aprender essas coisas que a gente aprendeu. E eu não tô querendo dizer que eles têm que se ferrar e dane-se, que eles têm que quebrar a cara e a gente não vai fazer nada. Eu tô querendo dizer que assim, eles podem quebrar a cara, mas a gente vai estar junto. Eles podem cair, só que eu vou dar a mão para ele levantar. É muito diferente de eu nem deixar ele cair porque ele tá no meu colo. Eu vejo muitos pais, eu vou dar um exemplo que algumas pessoas não gostam que eu comente, mas enfim. Eu vejo muitos pais que fazem, por exemplo, tem um filho pequeno e o moleque fica até, sei lá, 5, 6 anos só andando no colo, não tá no chão nunca. E aí eu fico olhando um comportamento bem simples até, mas que me dá me dá a entender que assim, como uma superproteção. Porque se a criança ela não pode nem andar direito, ela não vai cair. Ela tá sempre no colo, ela tá sempre olhando as coisas de uma outra perspectiva. E quando ela precisar ir pro chão, talvez ela tenha até mais dificuldade do que se ela já estivesse andando mais desde pequenininha, sabe? Ou seja, a gente talvez esteja em alguns casos realmente protegendo demais para evitar que as crianças ou adolescentes se frustrem, mas esquece que isso é muito importante. Mas esquece que essas frustrações elas são extremamente saudáveis. Esquece que essas frustrações fazem parte do nosso desenvolvimento, fazem parte de quem a gente é, de quem a gente está se tornando. E isso a gente está esquecendo, eu acho. A gente está, de fato, deixando de lado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver... Que legal a participação de você. Ah, já foi, já. Deixa eu ver, ó. A Andrea colocou: como contribuir para que os pais de adolescentes o vejam e se relacionem com eles como se eles são adolescentes mesmo. Eu não sei se eu entendi a pergunta, André, mas assim, a gente precisa ter empatia com os adolescentes. Eu acho que com todo mundo, na verdade, não só com o adolescente. Mas a gente precisa, sabe aquela coisa de se colocar no lugar do outro? Só que tem um detalhe que eu acho que faz muita diferença para os adolescentes, que é assim, uma grande parte deles, a gente conversando com o adolescente ou com a família, vai percebendo que assim, o adolescente ele não é uma criança que eu vou pegar no colo e fazer um carinho e ele vai ficar todo, ai que legal, ele vai se abrir comigo. Não é. Se eu não construir com o meu filho, com a minha filha, desde pequeno uma relação próxima, uma relação de mais intimidade, uma relação de confiança, quando ele for adolescente, a chance dele querer ter uma relação assim comigo é muito pequena. A gente precisa criar os nossos filhos a partir de uma relação próxima, a partir de uma relação de intimidade, de confiança. Senão, vai ser muito mais difícil. Eu não estou falando que é impossível, mas é muito mais difícil. Se eu não tenho proximidade com os meus filhos, quando ele for adolescente, ele vai preferir buscar os amigos dele, ele vai preferir ficar na rede social, porque é um lugar que vai exigir menos, porque é um lugar que ele vai se expor de uma maneira diferente. Chegar pro meu pai ou pra minha mãe, eu sendo adolescente, e abrir as minhas dificuldades é muito difícil se eu não tenho uma relação próxima, se eu não sinto confiança na relação que eu tenho com eles. E isso a gente constrói desde que a gente é pequeno. A gente não constrói essa confiança quando ele tem 15, 16, 17, 18 anos. É desde pequeno. Mas se ainda assim, beleza, meu filho tá grande e eu não consegui construir uma relação de confiança com ele. Eu posso? Pode e deve buscar isso. Como? Esteja próximo dele, fisicamente. E eu não estou falando para super proteger ou para ficar em cima vigiando o que ele está fazendo, mas assim, se eu quero que o meu filho confie em mim, eu preciso estar perto dele. Não dá para ele confiar em mim ou conversando com ele pelo WhatsApp durante o dia. Isso não vai trazer confiança. Não dá para o meu filho confiar em mim
para eu gerar uma relação de confiança se eu não tenho noção de nada da vida do meu filho? Se eu não sei que jogo que ele joga, se eu não sei quem são os amigos dele, se eu não sei o que ele gosta, se eu não sei... Se eu não sei, como que eu vou criar isso? E eu descubro essas coisas quando eu tô perto. Quando eu chamo ele pra jogar videogame comigo, e aí eu vejo assim, o que você quer jogar? E ele vai me falar do que ele gosta de jogar. Quando eu chamo ele pra ouvir uma música, e ele me fala que tipo de música que ele quer ouvir. Quando eu chamo ele pra assistir um filme, e ele me fala que tipo de filme que ele gosta. Isso cria vínculo. Não é sentar pra bater um bate-papo super reflexivo. Isso não traz vínculo. O vínculo, ele traz a partir do momento que a gente está próximo em situações frequentes, em situações cotidianas. Isso traz vínculo. Eu conversar com meu filho uma vez por mês para saber se ele está bem é muito pouco. Isso não vai trazer vínculo com ele. Eu preciso estar diariamente com ele para ele poder falar assim, putz, confio. Sei que eu posso confiar porque ele está aqui perto de mim. É difícil fazer isso. Não estou falando que é uma coisa tranquila. Dá trabalho, mas se eu quero, de alguma forma, ter proximidade com meu filho, até para evitar que ele entre numa depressão, ou mesmo que ele entre numa depressão ou tenha crise de ansiedade, eu vou estar perto para poder ajudar. Ele não vai demorar para me contar que ele vai confiar em mim. Então a coisa é totalmente diferente a forma que a gente vai se relacionar quando eu tenho vínculo ou não com meu filho, entendeu? Não sei se era essa exatamente a pergunta, Andréia, mas foi o que eu pensei. André, existe algum espaço adequado para adolescentes na cidade de São Paulo? Olha, Andréia, eu acho que existem opções. Eu posso falar desde parques, a praças, a quadras, a Sesc, a museu, enfim, a lanchonetes e coisas do tipo. Mas talvez o mais importante seja a família buscar esses espaços com o adolescente. Porque eu posso falar que assim, não, vamos levar no Ibirapuera, que é maravilhoso. Se o meu filho ele não gosta de parque, não vai fazer diferença para ele. Então, assim, essa construção de entender que espaços que existem saudáveis para o meu filho, eu vou ter que descobrir com ele. Porque ele que vai me dizer se aquilo faz sentido para ele ou não. Ele que vai me dizer se aquele espaço de fato faz sentido, é saudável, se ele gosta, se aquilo faz bem para ele. E juntos a coisa fica muito mais fácil, entendeu? Deixa eu ver mais comentários. Meu nariz está, maravilhoso. A Jane, creio que sejam vários fatores. Minha filha tem dificuldades em ir para a escola após sofrer bullying. O bullying é uma coisa que, infelizmente, eu ainda ouço muitos pais falando que é frescura, que na época deles já existia e tudo mais. E quando eles falam isso desvaloriza muito o que o adolescente está sofrendo. Isso pega o que o adolescente está sofrendo e joga no lixo. Então, assim, isso é frescura, vai para a escola e acabou. O adolescente... Acabou a intimidade, a confiança que o adolescente tinha em você quando você tem um discurso desse com ele. Se o seu filho está falando que ele está sofrendo por causa de bullying, mesmo que você ache que é uma brincadeirinha besta na escola, ele está sofrendo. Então, se ele está sofrendo, eu preciso reconhecer isso. Eu preciso validar o sofrimento dele. Eu costumo dizer que é igual criança, quando a criança cai, pequena, está aprendendo a andar e cai, ela cai e chora e você vem e fala que não foi nada. Foi alguma coisa. Para mim, talvez não seja nada uma queda daquela, mas para ela foi. Aquele ralado no joelho da criança, se ela está chorando, ela está demonstrando que aquilo doeu, que aquilo incomodou, que aquilo está fazendo ela sofrer. E só que quando eu falo que não foi nada, eu desvalorizo o que ela está sentindo. Eu desvalorizo o sofrimento dela. O que eu posso tentar acolher esse sofrimento sem valorizar demais e também sem desvalorizar. Então eu posso falar, nossa, machucou. Nossa, deixa eu ver. Será que a gente consegue passar uma água? Será que a gente consegue criar estratégias para acolher sem desmerecer? E no caso do bullying é a mesma coisa. Eu posso acolher sem desmerecer o sofrimento deles, porque isso faz diferença. A maneira com que eu acolho ou não acolho esse sofrimento vai dizer muito da relação que eu tenho com meu filho. Vai dizer muito do quanto eu estou próximo ou não dele. Vai dizer muito do quanto eu consigo me colocar no lugar dele ou não. É difícil, mas a gente está precisando fazer isso urgentemente. A Jane pergunta qual o motivo de se importar com as opiniões alheias. O adolescente, ele é como qualquer pessoa. A gente se importa com a opinião dos outros. Eu me importo e vocês também. A grande diferença é que chega
momento da nossa vida, que eu acho que não está relacionado com idade, mas normalmente quando a gente é adulto, a gente tende a lidar melhor com a rejeição do outro. Quando eu tenho alguém que não gosta de mim, eu fico triste, mas aquilo normalmente me afeta menos do que afeta um adolescente, do que afeta uma criança. Porque a necessidade de aprovação que o adolescente tem para ser reconhecido, para ser visto como alguém de valor, é muito maior do que eu tenho. Normalmente, né? Tem as suas exceções aí. Então, o adolescente, quando ele é desvalorizado pelo grupo de amigos, ele fica perdido. Quando ele é desvalorizado pela família, ele fica perdido. Porque o adolescente, ele é um ser muito dependente. Ele é dependente da família para tudo, porque financeiramente ele não tem condição de viver sozinho, porque emocionalmente ele é alguém que não tem um local, uma segurança, e aí a aprovação do outro vem numa importância, nossa, pesadíssima para ele. Então, por mais que às vezes a gente ache que não se importa com a opinião do outro, assim, putz, se importa sim, mas será que a gente consegue lidar com isso de uma forma que não vai te fazer sofrer tanto? Será que a gente consegue olhar para essa pessoa que não se importa com você ou que está te fazendo sofrer e enxergar uma outra maneira de entender a situação sem sofrer tanto, sabe? Eu acho que isso que a gente precisa tentar fazer também para para ajudar de fato os adolescentes nesses momentos mais difíceis em que a opinião do outro está pesando muito para eles. Vamos ver mais comentários. A Naila, acho que é Naila, Psi19. As frustrações fazem parte do ciclo vital da existência, seja criança, adolescente ou adulto. Exatamente. Frustração é importantíssima, é necessário para a nossa vida. Sem frustração a gente dá uma parada no tempo. Karine, o que fazer quando há indiferença nas relações com seus pais? Karine até comentou, deu uma sugestão de fazer uma live, um vídeo sobre indiferença, né, Karine? Eu acho que é assim, Karine. Amor, a gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa lembrar. Isso é para adolescente, adulto, enfim. A gente não pode obrigar as pessoas a gostarem da gente. A gente não pode obrigar a pessoa a criar um amor se não existe. A gente não pode obrigar que o outro dê uma atenção que ele não quer dar. E existem sim muitos casos de pais, principalmente, que não dão isso para o filho, que não têm um afeto real pelo filho. E aí isso é muito difícil, porque como eu falei, os pais têm um papel muito fundamental, muito grande no desenvolvimento geral da criança, do adolescente. Então, desde o emocional, financeiro, enfim. E aí quando eu tenho um pai que não gosta, quando eu sinto pelo menos que um pai ou uma mãe não gosta de mim, eu me sinto muito mal. Eu me sinto desvalorizado, eu me sinto rejeitado. Isso me faz sofrer normalmente. Não tem uma receita para lidar com a indiferença. Eu acho que o principal, a melhor maneira de lidar com o que me faz mal é buscar o que me faz bem. Eu sempre penso por esse lado. Então, assim, se tem pessoas que eu gostaria que gostassem de mim, mas elas não gostam, eu preciso encontrar pessoas que gostem. Eu preciso encontrar pessoas que me respeitem, que me valorizem, pessoas que de fato vão olhar para mim e vão me cuidar, e vão cuidar de mim e vão me valorizar. E às vezes eu não vou encontrar alguém para substituir. Eu vou encontrar uma pessoa que gosta de mim para substituir o meu papel da minha mãe que não gosta de mim. Não, não é para substituir. É porque a partir de relações que me valorizem, eu aprendo a me valorizar. A partir de relações que me dão confiança, eu aprendo a criar confiança em mim. Então, por isso é muito importante a gente, independente das relações ruins que a gente tem, é buscar relações saudáveis. Buscar relações que de fato façam bem pra gente. Porque a partir disso, tudo de bom que a gente precisa vai se construindo a partir dessas relações. Que se a gente esperar nessas relações ruins que isso apareça, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai. A gente vai buscar e não vai ter mudança nenhuma, não vai afetar nada, entendeu? Eu acho que talvez a melhor opção seria essa, buscar relações que de fato me valorizam. Para aí sim eu mesmo conseguir criar ferramentas de autovalorização, entendeu? Espero que tenha ajudado a resposta. Garganta e nariz tá
quase acabando, mas estamos aqui. Psico Tatiane mandou um oi. A Ângela mandou: a falta de informações sobre a importância dos processos de luto individual de cada ser. Esse luto é muito importante, que eu acho que a gente liga com a coisa da frustração, né? Eu aprender a me frustrar é muito importante para minha vida como um todo, para eu aprender a me relacionar. Porque as nossas relações são baseadas em frustração também, né? A Psico Tatiane mandou: não podemos diminuir a dor do outro. Exatamente, precisamos muito não diminuir a dor do outro e reconhecer que aquele sofrimento tem validade sim, mesmo que para mim, pessoalmente, não tenha, para aquela pessoa tem. Então eu preciso reconhecer e valorizar, enfim, validar aquele sofrimento. Ó, a Thaís Santos: obrigado, Cláudia, mandou um melhoras que meu nariz tá meio ruinzinho. Aline Pessequilo é uma assistente social maravilhosa que eu adoro. Trabalhou comigo. A Cris também tá aqui, eu não acredito, olha só. Cris Miller e Aline Pessequilo são duas assistentes sociais maravilhosas que trabalharam comigo até umas 2 semanas atrás, quando eu tava lá no campus. Que legal. A presença de vocês aqui, muito bacana. A Thay Santos, aqui no Insta, mandou: o que faço para minha mãe ser mais atenciosa a mim? Ela não me escuta, tem alguns assuntos que eu quero falar com ela, mas ela só quer falar... ela só quer falar que não me escuta, alguma coisa assim, tá. Eu acho que eu vou falar pra você um pouco do que eu disse, do que eu comentei aqui atrás, pra Karine. É muito difícil a gente obrigar as pessoas a darem pra gente o que elas não têm pra dar. Eu não vou dizer que a sua mãe não gosta de você, que não te ama, enfim, não sei o que está acontecendo. Mas eu acho que quando uma relação está difícil, talvez eu precise buscar outras relações. E eu não estou falando que você tem que esquecer sua mãe, deixar ela quieta e buscar outras pessoas. Talvez eu precise de outras pessoas para intermediar essa minha relação com ela. Talvez eu precise que meu pai, que meu irmão, minha tia, meu tio, meu primo, sei lá... me ajude a acessar minha mãe se está tão difícil eu sozinho acessar ela. Talvez eu precise que um psicólogo, por exemplo, converse com a minha mãe para poder trazer alguns pontos que talvez ela não esteja enxergando. Então assim, eu não vou falar que sua mãe é uma pessoa ruim ou que ela não gosta de você ou algo assim. Alguma coisa está impedindo ela de ter esses diálogos com você, o que eu não sei. Pode ser uma dificuldade que ela tem que eu nem imagino em você. E aí, talvez por isso, eu buscar uma terceira pessoa para mediar essa relação pode ser importante. Uma terceira pessoa que talvez eu confie, que eu tenha algum vínculo, uma pessoa que eu saiba que vai me dar esse suporte para esse momento, entendeu? Porque às vezes sozinho a coisa não vai sair muito do lugar. Se eu estou insistindo e não está andando, insistir ainda mais só vai me desgastar, eu acho que até desgastar a sua mãe, talvez, enfim. E a gente não vai sair muito daí, não vai sair muito disso, sabe? Então talvez você precise de uma outra pessoa para mediar um pouquinho essa relação que parece que está um pouco difícil. A Simone mandou: parabéns, deixar o ruim e buscar o saudável em paz. Exatamente, Simone. Ficar insistindo no que está ruim não leva a gente a lugar nenhum, então eu preciso buscar relações, pessoas, coisas que me façam bem. Karine mandou verdade. De nada, Karine. A Tatiane mandou um outro oi. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. No Insta só tem mais joinhas. No Face, melhoras. A Poliana tinha mandado como lidar. A Poliana mandou como lidar com esses pais superprotetores. Eu acho que depende de quem é você na relação, Poliana. Porque assim... para o filho lidar com o pai superprotetor é muito difícil, porque normalmente o filho está numa posição de submissão, sabe? Ele está numa posição inferior. E você, em uma posição inferior, conseguir discutir ou conseguir tirar do lugar alguém que se sente superior, alguém que se coloca nessa posição superior, é muito difícil. Então não tem muito recurso que você faça fora o diálogo para tentar mostrar que assim, ó, eu não preciso dessa superproteção, mas é muito difícil. Normalmente, se eu sou, sei lá, se a minha irmã é superprotetora, se meu irmão é superprotetor com o filho dele, eu tentar mostrar com informação, sabe,
no diálogo mesmo, o quanto isso faz mal para ambos os lados, na verdade. Tanto para o pai ou para a mãe, quanto para o adolescente, para a criança. É uma situação difícil, porque normalmente esses pais são inseguros, mas a gente precisa criar estratégias para mostrar para eles o quanto eles não precisam agir dessa forma e o quanto essa forma traz, acho que prejuízos para ambas as partes, sabe? Mas dá um trabalho, normalmente é mais difícil mesmo. A Thay Santos mandou obrigado pelas palavras, estou mais tranquila. Que bom, Thay, fico feliz. Vou procurar um psicólogo para mim e minha mãe. Acho melhor a se fazer para termos uma relação de mãe e filha melhor. Pode ser muito importante, Thay, porque, como eu falei, muitas vezes as nossas relações são construídas à base de experiências. Então, às vezes, as minhas experiências e a da minha mãe, cada uma com as suas experiências, quando a gente se encontra, algumas coisas acontecem ali que a relação não anda muito. E pode ser, às vezes, algumas coisas simples, pode ser algumas coisas mais sérias, pode ser coisas, enfim, pode ser um monte de coisa. Mas eu preciso, às vezes, de uma terceira pessoa para poder mediar isso. Então, um profissional, pode ser um psicólogo sim, não obrigatoriamente, pode ser para tentar mediar e mostrar outros caminhos para essa relação fluir melhor. Porque senão, pelo que você falou, a coisa tá meio parada, né? O meu Dix, Laís, minha mãe só briga comigo. Tudo que eu faço ela briga. Olha, Laís, é difícil porque não dá pra eu falar por que sua mãe tá brigando com você. Não conheço sua mãe, não conheço você. Não dá pra eu dar uma resposta tão genérica assim. Mas assim, muitos pais brigam por milhões de motivos. Mas eu acho que quando tá tendo muita briga é porque o diálogo não tá acontecendo. A conversa não está acontecendo. Então, de alguma maneira, eu preciso criar estratégias para que a gente converse ao invés de simplesmente brigar. Como? Vai depender de como a sua relação funciona com a sua mãe, entendeu? Não tem uma regra de que faz isso que ela vai conversar com você. Eu acho que é tentar mostrar para ela que você quer conversar e conversar de boa. Tentar trazer para ela o quanto você quer, você sente necessidade de um diálogo mais profundo com ela. E de repente aproveitar momentos específicos para isso. Então assim, minha mãe está sempre nervosa. Espera um momento que ela estiver mais calma. Espera quando ela estiver num assunto mais tranquilo para você tentar entrar em um assunto mais delicado. Não traz a coisa de qualquer jeito em qualquer momento. Eu acho que a gente precisa olhar para a situação, olhar para o que está acontecendo e tentar mediar, tentar criar estratégias para buscar o que eu quero. Se eu quero conversar mais com ela, se eu quero ter um diálogo mais reflexivo, talvez, não sei, ou um diálogo sobre alguns assuntos mais delicados, eu preciso pensar em como que eu vou trazer isso para ela. Se em vários momentos essa comunicação está tão difícil, ou então, até como eu falei anteriormente, até para Thay e para a Karine aqui atrás, do quanto talvez eu precise de uma terceira pessoa para mediar isso. Talvez eu precise de alguém para ir mediando e mostrando ambos os lados. Então assim, mostrando para a mãe o lado da filha e mostrando para a filha o lado da mãe, sabe? E não para mostrar quem está certo ou errado, mas para poder mostrar da onde vem aquela fala da filha, da onde vem essa fala da mãe, e aí, de repente as duas conseguem se entender melhor, entendeu? Enfim, então acho que você pode tentar pensar em outras formas de buscar isso, que não seja só falando que ela tá brigando muito. Eu acho que assim, ela tá brigando, mas buscar outra coisa que você possa fazer com isso, entendeu? Karine, desde que minha mãe faleceu, meu pai não é mais presente e nem das minhas irmãs. Se afastou muito a nossa relação. O que fazer? Olha, Karine, eu não sei se seu pai está afastado também pelo falecimento da sua mãe ou se tem outras questões que afetam isso. Mas eu acho que assim, tem coisas que a gente precisa dizer para as pessoas. Tem coisas que a gente acha muito e diz pouco. Não sei se é o seu caso, mas é só uma reflexão que eu acho que é importante trazer. Muitas e muitas vezes eu ligo uma coisa com a outra e eu trago e eu acredito que aquilo é real e eu trabalho com aquilo. Então, por exemplo, meu pai parou de falar comigo depois que minha mãe faleceu, por exemplo. Talvez ele tenha parado por outros motivos e eu estou achando que é porque minha mãe faleceu. E talvez eu vou ter que falar para ele: pai, estou sentindo você afastado. Você está afastado porque a mãe faleceu, porque você está triste, porque eu fiz alguma coisa.
E aí deixar ele falar, deixar ele trazer o que de fato ele tá fazendo ele se afastar, ou se é que ele percebeu que ele está afastado, porque talvez ele não tenha percebido. Ah, mas não tem como não perceber. Talvez ele não tenha percebido. A gente não pode, não é saudável a gente interpretar o comportamento dos outros sem falar com eles. Interpretar o que o outro está fazendo porque ele está fazendo é muito fácil. Só que tem um risco muito grande quando a gente faz isso. É muito perigoso a gente interpretar o que o outro está fazendo a partir do que a gente está olhando. Então assim, fala com ele, fala o que você está sentindo, o que você está vendo, o que você está pensando e deixa ver o que ele traz. Vê se ele vai concordar, se ele vai discordar, se ele vai te trazer uma outra coisa que talvez você não tenha pensado. O diálogo é a melhor forma. E se de fato ele falar, tô afastado mesmo, tá bom, por quê? Vamos conversar por isso. Por que isso está acontecendo? Porque está me afetando, eu estou ficando triste, eu não me sinto bem quando você está afastado. E mesmo ele fechado, você vai ter que buscar isso. Se ele já é fechado, para qualquer pessoa em geral é mais difícil trazer algumas questões mais delicadas, mas se ele já é fechado também, talvez você vai ter que insistir um pouco para trazer, para criar um espaço de diálogo com ele. Ou, como eu falei anteriormente, ver se tem uma terceira pessoa que possa mediar isso, ver se tem alguém que pode conversar com ele, ver se tem alguém que pode conversar com vocês juntos. E aí talvez a partir disso a relação de vocês fique uma relação mais saudável, a partir de vocês conseguirem falar o que vocês estão sentindo, entendeu? Alisson, o diálogo é fundamental para uma boa relação entre pais e filhos. Traz uma troca de conhecimentos e aprendizados. Exatamente, Alisson. O diálogo ele é fundamental. Como psicólogo, não tem como eu falar o contrário. O diálogo ele é fundamental para tudo. A gente precisa falar o que a gente está sentindo, a gente precisa perguntar o que a gente está achando. Senão fica eu achando aqui, o outro achando ali, e a gente não se conversa, a gente não troca, a gente não se acessa. E aí quando eu consigo ouvir do outro o que ele está sentindo, isso vai chegar em mim de uma outra forma. E quando eu consigo falar, eu me alivio, eu dou ferramentas para o outro poder lidar comigo também, entendeu? Mas enfim, eu acho que o diálogo é uma coisa muito importante, é fundamental, mas a gente tem dificuldade de falar. A gente cresce em uma sociedade que fala pouco. Quer dizer, fala muito, mas a gente aprende a falar coisas superficiais. A gente não aprende a falar coisas mais íntimas, mais próximas, mais profundas, mais sensíveis, que incomodam mais. E precisa fazer isso. Se eu não aprendi lá atrás a fazer isso, eu vou ter que aprender agora, porque isso diretamente afeta as nossas relações. Então, enquanto eu não conseguir criar espaços de diálogo com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, a coisa vai ficar mais travada. Qualquer probleminha vai tomar uma proporção muito maior para ambos os lados, entendeu? Mas é exatamente isso, Alisson. O diálogo é fundamental. Estamos a 48 minutos de live. Acabaram-se os comentários e as perguntas até então. Eu acho que até para dar uma... finalizando um pouquinho, porque o Insta também só deixa 1 hora de live antes que caia. Deixa uma reflexão pra gente aqui, né, Thay? Eu acho que a gente precisa... É muito importante que a gente crie empatia pelo sofrimento dos outros. É muito importante que a gente valide o sofrimento do outro. Independente se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso. Eu trouxe aqui falando mais dos adolescentes porque é um público que tem trazido muito essas questões. Mas não é só com o adolescente que a gente precisa ter empatia, é com todo mundo. Então, sempre que a gente vê alguém sofrendo, a gente precisa entender que aquele sofrimento é real. A gente precisa entender que aquele sofrimento vem de algum lugar, que talvez eu não enxergue, que talvez para mim não faça sentido, mas vem de algum lugar para aquela pessoa. E enquanto eu não validar o sofrimento do outro, ele não vai confiar em mim, ele não vai me aceitar, ele não vai se abrir comigo, ele vai estar distante. E aí essa reflexão para os pais é muito importante. Valide o sofrimento dos seus filhos. Entenda que o que ele está trazendo de sofrimento é real para ele. Não é porque para você não faz sentido que para ele não vai fazer. Não é porque para você não importa que para ele não vai importar. Então, enquanto a gente não validar, não acreditar no sofrimento do outro, as relações vão continuar frágeis, vão continuar afastadas. Então, acho que a reflexão que o Matai pediu, o final é essa. A gente precisa validar de fato o sofrimento do outro para a partir disso a gente estar de fato próximo e conseguir ajudar.
Porque sem validar, a gente não cria vínculo, e sem criar esse vínculo a gente não vai conseguir ajudar. E isso eu acho que pra mim é uma coisa certa, é algo real, tá? Muito obrigado a todos que acompanharam, tanto aqui no Face quanto aqui no Instagram. Hoje eu acho que teve um pouquinho menos de gente do que na semana passada que eu fiz à noite. Semana que vem vai ter mais live. Eu tô fazendo live toda semana aqui no Insta e no Face. Deixem ideias, assuntos, temas que vocês queiram que eu traga aqui pra gente conversar um pouquinho. Quando eu definir o horário e o dia da live da semana que vem, eu aviso aqui tanto no Face quanto no Insta. Agradeço muito todo mundo que acompanhou a live. Quem entrou e saiu, quem só mandou joinha. Obrigado a todos. Fiquei muito feliz de ver o pessoal que trabalhou comigo aqui. A Cris e a Aline, meu psico predileta. Obrigado a todos. Vou desejar um bom finalzinho de sexta para vocês, um ótimo final de semana. E não se esqueçam que semana que vem tem mais live por aqui, beleza? Obrigado a todos e até semana que vem.